Um líder por excelência, e isso é muito bom para as nossas vidas espirituais. Rever os amigos, cultuar pela primeira vez, participar da mesma igreja que meu primo, o Silas está aí, e nunca congregamos juntos, mas hoje deu certo. E eu sempre disse, por onde passávamos, mesmo dirigindo as congregações, dizia a esposa e os filhos, nós somos membros da sede, e apenas estamos aqui contribuindo, dando nossa parcela de contribuição na congregação, mas nos sentimos sempre membro da sede, e agora o prazer de estar aqui juntamente com o nosso pastor Paulo e os demais obreiros e esta igreja maravilhosa. Sem mais delongas, abra sua Bíblia. Vamos ler dois textos. Vamos ler em Êxodo, capítulo 14. O verso 10 a seguir. E depois Mateus, capítulo 14 também. Muito bem. Graças a Deus. Êxodo capítulo 14 e o verso 10. Todos acharam, pode dizer amém. Diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto, porque nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Verso 21. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram repartidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Amém. Ainda em São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 14, lemos em Êxodo 14 e agora em Mateus também 14, e o verso 25 ao 33, diz assim o verso 25 ao 33. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo.
Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Meus amados, duas leituras muito conhecidas, onde podemos extrair diversos pontos importantes. Eu estava pensando na semelhança, haja vista que aqui nós temos públicos diferentes no texto. Lá no Antigo Testamento, Moisés como líder, Deus orientando, e o povo, quando se depara na frente do Mar Vermelho, e atrás vindo o Faraó com os seus exércitos, tiveram medo. Depois, no Novo Testamento, nós encontramos também um grande líder, Jesus Cristo, o próprio Deus ali encarnado, vindo andando sobre as águas, e os discípulos que estavam no barco, açoitado pelas ondas, também tiveram medo. Deus, ele dá a saída para o seu povo no Antigo Testamento, abrindo o Mar Vermelho e o povo passando com os pés enxutos, dando uma grande vitória sobre os inimigos. E depois nós vemos Jesus no Novo Testamento, acalmando a tempestade, tirando o medo dos discípulos, porque estavam assombrados, e eles então adoram a Jesus. Então nós queríamos estar falando sobre 5 atitudes para estar vencendo o medo ou amenizando os medos. Haja vista que o medo ele sempre haverá em alguma área da nossa vida. Algumas perguntas nos surgem por conta disso, como, por exemplo, como podemos viver sem preocupações? Como eu, Eliel, como você, Maria, João, poderemos viver sem preocupações? Todos os dias nós estamos sempre antecipando alguma coisa que poderá acontecer no amanhã ou à noite, como nós estamos agora vivendo, né, pela manhã. Então, a preocupação nada mais é que você se ocupar antecipadamente do que pode acontecer. Então, há essa grande pergunta, como viver sem preocupações? E isso eu não consigo responder, haja vista que quando eu penso que eu não vou viver com preocupação, minutos seguintes eu estou preocupado com alguma coisa que vai acontecer. Então estaremos sempre nos preocupando com alguma coisa, por mais que nós temos a Bíblia Sagrada, temos Deus, tem Jesus, tem o Espírito Santo, temos o vento soprando ao nosso favor, né? O pastor, o líder, o regente, o coordenador, e aí sempre estamos em algum momento se preocupando com alguma coisa. Mas há uma segunda pergunta que vem: onde poderemos viver seguros para não termos nenhum tipo de preocupação?
Haja vista que todas as cidades que nós vemos, né, ou países que nós, né, vemos, os noticiários, em algum momento haverá um local inseguro. Por exemplo, eu fui para o interior da Bahia, no sertão, em Irecê, que está a 500 quilômetros da cidade de Salvador, e eu sempre tinha aquela falsa ideia de que quando vivêssemos no interior, poderíamos dormir de janela aberta. Olha, eu não sei por que eu tinha essa falsa, né, pensamento, esse falso pensamento, sentimento que eu poderia viver, né, com a janela ou com a porta só encostada, né, com aquela tremelinha ali. Coisa do passado, os novos não sabem o que é tremelinha, né? Mas tínhamos essa falsa, né, esse falso pensamento, e quando chegamos no interior, percebemos que a coisa era pior do que São Paulo. Numa cidade com 70 mil habitantes, com 4 policiais, duas viaturas, uma quebrada e uma funcionando. Olha que situação. Não podia nem sair na rua que alguém levava o celular da gente, foi. Então nós percebemos que não era o local ideal e seguro, e aí fomos ver nas outras regiões, mais longe ainda, a situação era pior ainda. E então nós sempre teremos essa sensação, onde poderemos estar seguros para evitar ou diminuir as preocupações. Há uma terceira pergunta que sempre nos vem, é onde encontrar um lugar sem riscos. Haja vista que todos os momentos nós estamos correndo riscos. Então, aonde nós iremos encontrar um lugar sem riscos? Por exemplo, alguns anos atrás, né, nós tivemos um tsunami de pessoas que estavam à beira do mar ou, né, vivendo à beira do mar e de repente veio o tsunami e levou tudo. Um transporte que é considerado um dos mais seguros, que é o avião, em vez em quando... Pessoas que às vezes não andam, né, no avião e preferem de ônibus, aí uma outra oportunidade que nós presenciamos ou assistimos no noticiário, a pessoa estava no ponto de ônibus, o ônibus veio, bateu no ponto de ônibus, o ponto caiu em cima da pessoa e morreu. Olha que situação. Então, onde nós encontraremos um lugar onde nós não correremos riscos? Haja vista que, né, se nós começarmos a analisar, desde o nascimento nós corremos riscos quando está sendo gerado e o médico vai acompanhando, em algum momento ele pode identificar que aquela gravidez é de risco. Se não identificar que é de risco, aí tem o momento do parto, onde a mulher vai passar pelo parto e ela corre riscos também, mas depois de nascido, esta criança, quando vai se desenvolvendo, todos os momentos ela vai correndo risco, e de fato, isso é verdade, que quando nós nascemos, já correm, né, e já dão algumas vacinas, porque nós já estamos expostos às bactérias. Então, nós corremos riscos desde o nosso nascimento. Quando nós crescemos, e achamos que já temos alguma idade, os jovens começam a orar e dizer ao Senhor, Senhor, o satélite está ligado. Eu preciso de uma noiva que não me dê tanto risco. A sintonia está sintonizada, fica todo mundo com a anteninha ligado. E às vezes a escolha, né, que tem ainda não é a melhor, de tanto que escolheu ainda, às vezes escolhemos errado. Porque quando você escolhe a noiva, você também está escolhendo a quem? A sogra que falou isso, gente. É um risco. Nós corremos riscos. Quando nós escolhemos, nós temos que estar preparado para esses riscos. Nós corremos riscos quando nós vamos se alimentar e às vezes estamos fora de casa, né, e vamos a um restaurante, você fica naquela, né, pinóia de que, ai meu Deus do céu, o que será que eu vou comer? Será que a cozinha está bem limpinha? Será que tem bactéria? Não tem bactéria? Você tem que comer. Ora ali, Senhor, está consagrado, repreenda todo mal, todo risco. Nós corremos esses riscos, mas não é porque nós corremos os riscos é que nós não vamos, né, continuar a nossa vida. A vida segue, ela precisa seguir. Ela precisa seguir, porque se nós sorrirmos, nós corremos risco que alguém pode nos taxar que nós somos brincalhão demais, que nós somos meio que palhaço. Se nós choramos, alguém olha e diz, olha, está amargurado, oh meu Deus do céu, coitado.
Às vezes a pessoa está chorando de alegria. Nós corremos risco, alguém sempre vai estar, de alguma forma nos julgando. Falar em público é um risco, porque alguém pode estar gostando e alguém pode estar detestando. Corremos riscos. A escolha da faculdade, corremos riscos. Será que eu vou conseguir pagar? Será que é o curso certo? Depois desiste, entra no outro, não tem problema. Depois o outro, não tem problema. Vai escolhendo, vai fazendo. Se tiver dinheiro para isso, vai embora, meu filho. Nós precisamos correr riscos. Agora, Deus deseja que vivamos pela fé. E quando nós vivamos pela fé e confiamos nele, nós nos lançamos. Nós dizemos, Senhor, é um risco que eu vou correr, mas pela fé eu vou fazer. Pela fé eu vou estar lá. Pela fé eu vou pregar. Pela fé eu vou cantar. Pela fé eu vou entrar naquela faculdade. Pela fé eu vou aceitar aquele varão, aquela varoa. Pela fé eu vou aceitar a sogra e o sogro. E Deus, pela fé, vai nos abençoando. Glorificado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, o verso 1 diz, ora sem que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então o verso número 2 diz, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. O verso 6 diz, ora sem fé é impossível agradar-lhe. Então nós corremos riscos todos os momentos, e na presença de Deus, com a palavra, nós sempre dizemos, Senhor, vai na minha frente, que eu estou indo pela fé. Aí nós vencemos. Nós corremos o risco sim, mas nós vencemos. Graças a Deus por isso. Agora os discípulos e o povo de Israel tiveram medo, sentiram medo. O que é o medo? Definição de medo. Sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Então, isso lhe traz medos. E aí nós temos alguns medos, para alguns consideram fobia, para outros consideram pavor. Por exemplo, eu tenho pavor de rato. O homem diz que não tem medo, o homem diz que tem pavor. É uma saída. Mas tem gente que tem medo de barata. Não pode ver uma barata que faz o escarcéu. O Alisson. É pavor. Ele está afirmando aqui que é pavor. Sentimos medos em várias partes da nossa vida ou áreas da nossa vida. Nós sentimos medo. Isso precisa ser controlado. Não vamos nos aprofundar, mas isso precisa ser equilibrado, ser controlado. Haja vista que o medo, quando ele está grande, é sinal que a fé está pequena. Quando a fé está grande, o medo está pequeno. Eis a diferença. Se a tua fé é grande, o seu medo vai ser mínimo. Você não vai perceber tanto risco. Mas se a fé for pequena, sinal que o seu medo vai estar enorme, vai estar sobressaindo. Então, sobre as 5 atitudes, nós falamos, que nós vamos falar, o primeiro tópico. Vamos falar um pouquinho só sobre o resultado do medo. É porque o horário está correndo e o pastor sabe que eu sou britânico no horário. Mas, alguns resultados do medo. Primeiro, desconfiança. O medo, ele traz desconfiança. Veja que o povo de Israel aceita a proposta e quer sair da escravidão do Egito. Mas quando eles estão encurralados diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó vindo, vem a desconfiança, a dúvida entra no coração e aí eles começam a ser irônicos, eles começam a ficar céticos. E essa desconfiança, essa dúvida que o medo traz não é boa. O segundo resultado que o medo ele traz é a acusação. Veja que gerou a desconfiança e a dúvida, e aí gerou também a acusação. Eles começam a acusar a Moisés, dizendo, Moisés, se nós
tivéssemos lá no Egito, não estaríamos passando por esse ajuste aqui, com esse aperto aqui, né, com esse medo aqui. Isso não é bom. Nós começamos a culpar as pessoas, começamos a entrar no egoísmo e fugimos de tudo. E não é legal isso. A terceira coisa que nós observamos de resultado como do medo é a rebeldia. Que aí gera a desconfiança, depois a acusação, e aí começa a gerar a rebeldia. Nós ficamos inflexíveis. Por conta disso, nós somos dominados. E aí, quando alguém está dominado, a tendência, se nós não tomarmos cuidado, é como começar, né, a dominar outras pessoas também ao seu redor. E é o que estava acontecendo em Israel. Pessoas que foi passando para o outro, se lá tivesse lá, tinha pelo menos sepulcro para a gente. Pelo menos um pepino tinha lá, uma cebola ia ter para nós lá. Agora nós vamos morrer aqui, nem sepulcro tem. Entra numa rebeldia contra a liderança, e isso é gerado por conta do medo. E a quarta coisa que acontece como resultado do medo é a falta de visão. Nós ficamos presos em um mundinho e aí nós queremos regressar. Nós queremos voltar para a vida antiga, para a vida que nós estávamos de pecado. E isso não é bom, isso é resultado do medo. Mas hoje, nesta manhã, Deus nos traz aqui para tirar todos os nossos medos, abrir a nossa visão, mostrando que é um céu, que é a presença dele em nosso meio, que nós estamos numa direção e não precisamos ter medo, que é só confiar nele, que ele tudo pode, louvado seja o nome de Jesus. Primeira atitude para diminuir ou vencer o medo é olhar ao seu redor. Olhar ao seu redor. Veja que, quando nós falamos em olhar ao seu redor, está falando de você ter conhecimento da área. Espera aí, olha ao seu redor. Deus nos tirou com um braço forte das garras de Faraó e está nos levando, né, para adorarmos ao Senhor no deserto. Estamos passando por um momento de privação, sim, estamos. Mas olha, Deus fez milagres, foram 10 pragas que vieram a última lá, que é a morte dos primogênitos. Deus poupou os nossos filhos, estamos libertos aqui, livre daquele trabalho pesado. Mas não olharam ao seu redor, não viram o contexto das coisas. E é importante nós analisarmos o contexto das coisas. A nossa vida não é simplesmente o que nós estamos vivendo agora. A nossa vida tem o passado, o presente e o futuro. Nós temos amigos, nós temos Deus do nosso lado, nós temos um líder e sempre nós estaremos cobertos com a proteção do nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos ter conhecimento disso. Lá em Provérbios, no capítulo de número 23, e o verso 23 diz: compras a verdade e não há vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Então nós precisamos estar inteirados e sermos prudentes no momento de uma decisão, porque senão o medo vai tomar conta de nós. Então tenha conhecimento, pare. Não saia correndo, falando, né, tomando atitudes, né, que não são boas. Não trazem crescimento, não acrescentam nada. Provérbios, no capítulo 13, o verso 16, diz: todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Então nós estamos cada dia crescendo em desenvolvimento, e aí precisamos ter conhecimento, estar vivendo, né, pelo menos aquilo que nós estamos fazendo, precisamos ter conhecimento. Estar por dentro, porque senão pode ser, né, um gatilho para que o medo nos domine. A segunda coisa que nós observamos, a segunda atitude que nós precisamos tomar é fazer uma avaliação. A avaliação, ela precisa ser feita todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos. Há pessoas que fazem avaliação diária, outras semanal, outras, né, mensais, outra trimestral e outra anual, semestral e anual. As empresas, é muito comum isso. A igreja também faz isso também. Na administração nós percebemos e vivemos isso. E quando não se avalia,
a tendência é nós termos um medo maior. Você fazer um orçamento do que vai ser feito, por exemplo, lá em São Lucas capítulo 14, o verso 28, Jesus ele diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Qual de vós? Ou seja, quando nós avaliamos, nosso medo ele diminui. Quando nós calculamos, o nosso medo vai diminuir, porque você vai ter segurança no que vai estar fazendo. Nós avaliamos. Espera aí, Deus nos tirou com mão forte do Egito. Temos o conhecimento, que é um todo-poderoso, controlando todas as coisas, e se Ele está controlando todas as coisas, nós avaliamos que podemos descansar. Aquele que confia no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Avalie isso. O que Deus tem feito, o que Deus tem realizado, o que nós temos feito, a nossa contribuição na presença do Senhor. Avalie isso. Isso tira os nossos medos, equilibra, nós nos lançamos nos braços do Senhor. Agora, a terceira atitude é o preparo. Nós precisamos tomar a atitude de se preparar, porque quando nós nos preparamos, os nossos medos também diminuem. Diminui, quando nós nos preparamos, estamos de fato seguros, com o pé no chão. E aí a Bíblia vem, lá em Provérbios, capítulo de número 21, e o verso 31, diz: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A nossa parte nós vamos fazer. Vou me preparar, vou me inteirar, e eu vou colocar nas mãos do Senhor, que Deus vai dar a vitória para nós em nome de Jesus. Deus, nós chegamos aqui diante agora do Mar Vermelho. Senhor, e agora? Nós estamos nas tuas mãos. Calma, Moisés. O que tem nas mãos? Uma vara, Senhor. Então toque, Moisés, nas águas e diga ao povo que marche. No momento da indecisão, você não vai colocar as mãos no cabelo e sair puxando e gritando desesperado. É nesse momento que você vai mostrar que você tem um preparo, que você tem um equilíbrio emocional, que você tem um Deus que cuida da sua vida. E aí você vai dizer: eu vou consultar o meu Senhor, porque Ele vai dar saída para esse negócio. Aleluia, glória a Jesus. No mês de janeiro, a filha estava angustiada, porque veio para cá em janeiro de 2017 para morar com o avô, e aí saiu distribuindo currículo para todo lugar e nada aconteceu. Nós mudamos, né, em fevereiro. Quando foi agora, em janeiro, eu disse, uma empresa chamou ela e eu disse para ela: eu vou lhe acompanhar lá nessa entrevista. E na frente da empresa, e aí eu falei: ó, esse emprego é seu. Mas pai, o senhor nem sabe o que vai acontecer hoje. Esse emprego é seu. Bate o pé, esse emprego é seu. Em frente da empresa, fazendo isso. Esse emprego é seu, querida. Aí chegou lá dentro da entrevista, tinha gente com MBA, pós-graduação, preparo imenso, mas ela também estava preparada. Digo, eu sei o conhecimento que você tem, esse emprego é seu, Deus vai dar a vitória. Saímos de lá, né, no meio da semana a empresa ligou dizendo: ó, pode começar quando, Karen? O preparo nós temos. Deus vai abrir a porta em nome do Senhor Jesus. Quando foi na mesma semana que ela entrou, o banco mandou o convite para ela, dizendo: venha fazer o teste. Ela se desesperou, falou: pai, e agora? Falei: abandona isso aí, vai fazer o teste, porque agora o do banco é seu. Mas pai, você sai, pode sair, que o do banco é seu. Já está há 2 meses trabalhando no banco já, em nome de Jesus. Ele abriu a porta. Em quarto lugar, nós falamos acerca de ação. Ação.
nós planejamos, avaliamos, orçamos, preparamos, agora nós precisamos agir. Veja que quando Jesus, ele vem andando sobre as águas, os discípulos temeram e gritaram: é um fantasma. Pedro se destaca quando Jesus diz: não temais, sou eu. Ainda na dúvida, ele diz: se és tu, então manda eu ter contigo. E aí Jesus diz: vem. Ação é importante, oração está intrínseco. Ação, nós oramos e precisamos também agir. E aí Jesus diz: vem, era uma atitude que ele precisava tomar. Veja que Moisés, diante do mar vermelho, ele ora e diz: Senhor, e agora? O Senhor diz que tem na mão uma vara, estenda a vara, que o mar vai se abrir. Aí vem o vento oriental, né, a noite inteira e abre, e o povo precisava agir. Como? Andar, vai, marcha. Pedro, então, ele desce do barco. A primeira ação que ele vai ter é descer do barco. Ele precisa fazer isso, descer do barco. E respondendo, Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, andando sobre as águas. Então ele diz: vem, Pedro. E aí Pedro, ele toma a atitude de ação e ele sai do barco. E aí nós entramos na quinta atitude, que é o passo da fé. Ele desce do barco. Descer do barco porque alguém estava dizendo: vem. Jesus era este alguém, o Filho de Deus, o próprio Deus estava dizendo: vem, toma uma atitude de fé. Você já orou, você já se preparou, você já avaliou, o projeto já está montado, você já apresentou para Deus, e agora Deus está dizendo: vem, vem. E aí quando você diz, né, então eu vou, Senhor, e aí ele dá o passo da fé, e ele bota o pé nas águas e começa a andar. Mas vem um vento, ele sente um vento, ele sente. O nosso problema às vezes é isso, é sentir demais as coisas. Às vezes nós sentimos demais. Às vezes alguém até ouvimos isso dizendo: eu estou achando que vai esfriar, né? Eu vi lá a reportagem lá, né, em Santa Catarina, está vindo frio para cá. Eu já senti que realmente. Falei: rapaz do céu. É preciso dar o passo da fé, e na hora que ele, né, desce, né, daquele barco, é um ponto sem volta, sem retorno. E isso é muito verdadeiro. Eu me lembro quando nós estávamos e fomos para a convenção no Espírito Santo, e aí os pastores foram de avião, né? E quando entrou no avião, alguns estavam fazendo reconciliação com os céus. Era um ponto sem retorno, Marcos. Agora vai. E na trepidação, né, estava todo mundo ali: Jesus, segura esse avião, ponto sem retorno. Não tinha como descer mais. Lembro-me quando fomos, né, no Beto Carreiro, e lá tem uma montanha-russa, e nós todos corajosos ali, vamos que vamos, e os moleques botam fogo na gente, vamos mesmo. E aí quando vai chegando pertinho, as pernas vai perdendo a força, aquela vontade de voltar, mas você ficou 1 hora na fila, você fala: não, vamos mesmo, aí você limpa, faz aquela cara de ânimo, e aí vamos, que quando você senta naquela cadeirinha que ela começa a subir aquela montanha, meu irmão, é um ponto sem retorno. O dia que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, foi um ponto sem retorno para o Egito.
Aleluia. O dia que diante de Deus e das testemunhas você diz, eu aceito essa mulher até que a morte separe, vou comer sal, pimenta, vou comer bode, cuscuz, beterraba, vou comer tudo. É um ponto sem retorno. É a tua família que Deus te deu. Foi Deus te dizendo, você está tomando uma atitude especial de ação. Vem. E até hoje, quando bate a dúvida, o vento, alguém grita, diz a sua família não vai, a sua fé não vai, a sua igreja não vai. E aí você se apega com Deus e diz, Senhor, socorre-me. E o Senhor estende a mão e diz, vem Pedro, vem, vem. Saiba de uma coisa, o nosso trabalho é ir, o nosso trabalho é estar marchando, o trabalho de Deus é abrir o mar, o nosso trabalho é cumprir o que Deus está dizendo, o trabalho do Senhor é estar sempre resgatando, motivando, dizendo eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te levanto, eu sou aquele que te anima, eu sou aquele que tira os seus temores, eu sou. Nós precisamos fazer ações de reconciliação, ação de perdão, ação de amor. Nós precisamos fazer ação, às vezes conosco mesmo, de dizer, Eliel, você precisa ir para o joelho, você precisa louvar, você precisa adorar, você está preso, você está com medo e a sua visão diminuiu, mas hoje Deus nos traz aqui nesta manhã para dizer, é um ponto sem retorno, mas eu estou contigo para abrir o mar, é um ponto sem retorno, mas eu cuido da sua família, eu cuido do seu ministério, eu estou te segurando nas minhas mãos. Sou eu quem dou o livramento e cuido de todos os riscos. Todos os riscos. Eu me lembro quando estávamos na Bahia, o pastor Paulo sempre foi o número 1 da lista de oração. Mas teve um dia que eu tive que mudar, pastor. E a Mirinha passou a ser a primeira da lista do meu caderno de oração. Porque estava vivendo um ponto de risco. Mas Deus estava eliminando os riscos. Diariamente Deus vai eliminando os riscos. Porque Ele tem visto a tua fé, o seu trabalho de ação, e você tem realmente honrado e colocado os pés sobre as águas. Aí Ele diz, agora é comigo, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer, deixa eu trabalhar. Então nesta manhã, em nome de Jesus, entregue todos os seus medos nas mãos do Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua vida, que a tua fé vai aumentar e o medo vai diminuir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não tenha medo, não temas, não temas. Os escritores dizem que há pelo menos um não temas por dia, pelo menos 365 não temas. Deus todo dia dizendo não temas, não temas. Em nome de Jesus. Posso orar com a igreja, pastor? Se coloque de pé, por favor. Vamos orar. Para que o Senhor te encoraje. Talvez essa semana você precisa tomar uma atitude importantíssima. Muito importante. Você está com medo. Às vezes a gente até fala, estou morrendo de medo. Mas Deus desta manhã vai tirar todo o medo. E você vai voltar. Como Deus determinou para Abraão sacrificar o seu filho, e ele deixou os moços no pé do monte e diz, nós vamos, mas retornaremos. E eles foram e retornaram. Você está com medo de ir e não retornar, de não dar certo, mas o meu Deus nesta manhã diz, vai dar certo em nome de Jesus. Querido Jesus e eterno Pai, Tu és o dono das nossas vidas, meu Senhor.
Tu és aquele que controla os nossos medos, meu Pai. Tu és aquele que dá a saída, que dá os livramentos, que dá a vitória, meu Senhor. E nesta manhã, meu Deus, nós estamos vivendo manhã de bênção na Tua presença, porque muitos estão sendo encorajados pela Tua palavra, estão sendo curados pela Tua palavra, estão sendo libertos pela Tua palavra, deixando todos os medos, meu Senhor, e tomando uma atitude de fé, de ação, de estar indo, de dar o primeiro passo, meu Deus. Senhor, nos ajude no momento que teremos que abrir a boca, nos ajude no momento que teremos que se apresentar, nos ajude no momento em que abriremos aquele resultado daquele exame, nos ajude quando estivermos diante do médico e diante do bisturi, meu Senhor. Tira todos os medos, ó Pai, controla a artéria, controla, ó Pai, a pressão arterial, controla, meu Senhor, o coração, controla, meu Senhor, os órgãos vitais, controla-nos, meu Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. Muito obrigado, pastor, Deus abençoe. Graças a Deus, assim em pé como estamos, irmãos, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Pega um Mi maior aí, tá? Pela fé que uma vez me foi dada. Se conhece assim no 186? Para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para... Mais uma vez, pela fé. É pela fé que você vai andar. Você vai caminhar, você vai dar o primeiro passo de fé, nesse domingo maravilhoso, aleluia, aleluia. Diga com fé, quero andar de valor em valor, quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém? Graças a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, palavra boa, palavra que alegra os nossos corações. O medo já foi embora. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga agora bem forte, o medo já foi embora. Quem está com medo de falar, fale agora com força, né? O medo já foi embora, em nome de Jesus. Declaramos isso. Eu sei que vieram pessoas desta manhã, pessoas participando conosco via internet também, que estavam com medo em alguma situação, mas agora, pela fé, declaramos que o medo já foi embora. Eu falei que o Wallace tem medo de barata. Ele tinha, agora já não tem mais. Um dia ele trancou a Regi do lado de fora, porque para ela matar a barata, né? Nem foi a Regi, a Bruna, né, que matou a barata, porque ele estava com muito medo. Mas agora nós está encarando a barata, em nome de Jesus. Graças a Deus, você está pronto para vencer os empecilhos da vida, em vencer toda dificuldade, porque Deus, Ele é aquele que nos abençoa. Deus abençoe o pastor Eliel, e está na sua casa, na casa de Deus, e a sua esposa, mãe de Neide, Elielzinho, né? E a moça, ela está em Osasco, lá com o Edivaldo um pouquinho, né? Com o avô, e é uma bênção, mas sempre servindo ao Senhor Jesus, é uma bênção. Aniversariantes tem alguns, eu vi lá aparecendo. Paulo Oliveira, cadê o Paulo? Paulinho, parabéns, Deus abençoe, muitos anos de vida e felicidade. A Manuela fez aniversário dia 25, a Manuela deve estar lá no culto, né? Ah, tá aqui, tá ali, muito bem, Manu, muito bem, parabéns, Deus te abençoe.
José Feliciano, estamos José Feliciano, está? Deus te abençoe, meu irmão, parabéns, muitos anos de vida e felicidade. Leonardo e Valentina, muito bem, onde estão? Ah, tá lá, muito bem com o Leandro lá, muito bem. Família maravilhosa, Deus abençoe, são uma bênção, muitos anos de vida. Aniversário de casamento também, Fabrício e Rosária, 15 anos de casado. Onde está o Fabrício? Ah, tá ali, muito bem, Brasil e Rosária. Deus abençoe vocês. 15 anos, né? Deus abençoe. Você cantou bonito aqui para Jesus também. Tem a liberdade para servir o Senhor. Só esse aniversário de casamento? Ninguém mais. Muito bem, graças a Deus. A igreja quer orar por essas pessoas que estão aniversariando. Digamos amém. Que Deus os abençoe. Temos uma semana maravilhosa. Logo mais às 18 horas, o outro culto. Se você tiver fé, né, e quiser deixar o medo em casa, né, venha para o culto. E Belágua, nós temos aí, né, a ação de Belágua, não é isso, irmão João Batista? Estamos aí na atividade. E, irmãos, Deus faz milagres. Aquela irmã que falou ontem, que mandou aquela mensagem, ela está aqui hoje. Foi quem que falou que Deus já providenciou alguém que vai estar providenciando maquinária para furar os poços de petróleo? Não, já estou querendo achar petróleo. Poços de água. Se achar petróleo, melhor ainda. Em Belágua, achar petróleo. A irmã está aqui ou não? Não está aqui, não? Está aí? Irmão, Deus, nós estamos com tem algumas frentes de ações de saúde, social e furar poços semi-artesianos. E aí a irmã falou que Deus providenciou um outro irmão que nem é daqui de Barueri, que ele falou, eu vou doar. Deus falou com ele para ele doar todo o maquinário para perfurar os poços ali. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus, amém? Então, irmãos, pela fé, quando você dá esse passo de fé, Deus se encarrega em abrir o mar, né? Então, temos muitas pessoas aí encarregadas desse trabalho. Já estamos, o número que ficou afinado mesmo, tem 40 e pouco, 50? 46, irmão, vai fazer um rebuliço naquela cidade lá, tremenda. Eles nunca viram uma coisa tão, né, magnífica. Dia 6 encerra as inscrições. Ah, sim, o bilhete tem que ser tirado até dia 6, e Deus tem mandado tantas bênçãos, né? Aquele irmão, o irmão Wilson, não é? Ele está lá em Minas, mas ele confirmou que vai. Então tá bom. Nós precisamos. Hein? Ah, sim, tem algumas pessoas ainda esperando o mover de Deus para alguém ajudar a pagar a passagem, a pagar. Tem 3 faltando só? Só 3 é muito pouco, né? O valor total do investimento, não é um gasto, é um investimento, está investindo no reino de Deus. Do dia 6 de julho até o dia 20 de julho, investimento de R$ 1.500, não é isso? E dá para a pessoa ali comer, e nem que seja comer calango, lá tem muito calango no Nordeste, né? Uma comidinha melhor, né? Então, e vai ter lugar para dormir, vai ter alimento, vai ter tudo ali, em nome de Jesus. Então, tudo está incluso, passagem de avião para ir, para voltar, de lá de Belágua, não é? E se alguém quiser ficar lá, vai ficar lá também, não vamos deixar lá, né? Já deixa lá como missionário. Graças a Deus. Então, faltam 3 pessoas ainda para completar. Se você quiser aí ajudar, procure depois o irmão João Batista aí, está muito animado, e nós vamos fazer esse trabalho em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Nós vamos orar, então, pelos aniversariantes, né, que nós falamos, e pedir a Deus a bênção, a graça. Museu Olegário, vem cá, Museu Olegário, fazer uma oração aqui. Sobe aqui, meu filho. Museu Olegário, não trouxe a sanfona hoje, né? Ele é um tocador de sanfona animado, né? Eu gosto de ouvir acordeon, instrumento bonito, né? Vem cá orar aqui pelo povo. Tem uma irmã que falou que tinha uma... Que dê a irmã que foi abençoada.
Ah, sim, como é que é o negócio? Vem aqui, mano, sobe aqui rápido. Parece que tinha uma pessoa muito mal. O estacionamento, irmãos, agora nós entregamos ali as chaves, porque o rapaz está vendendo o terreno e nós, não é bom deixar o carro lá. Fala, irmão. Faz seu irmão. Eu quero agradecer as orações essa semana. Eu coloquei no grupo dos pais, pedindo oração para a sobrinha da minha prima que estava desaparecida e hoje ela foi encontrada. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus. É uma felicidade muito grande. Apesar de não conhecer, assim, não ter contato com a menina, a gente estava sofrendo junto com a família. Deus abençoe. Obrigada. Ela foi encontrada hoje. Amém. Deus faz aparecer, né? Graças a Deus. Oi, Legário, ora por nós. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu estou com uma ideia, vou aproveitar o que o pastor Paulo começou. Um domingo, não sei o dia ainda, sei o dia, mas não sei que dia vai ser assim, tal dia. Vai ser um domingo. Eu vou convocar minha família para vir cooperar com nós aqui um domingo de manhã. E vou trazer o acordeon para nós cantar. Amém? Está na minha ideia há dias. E hoje, aproveitando que o pastor Paulo perguntou pelo acordeon, e Deus é quem vai nos dar a vitória. Nosso Deus, nosso Pai, te dou graças a Deus por essa manhã neste lugar. Te dou graças a Deus pela igreja presente, que vós tem trazido cada um ao Pai para estar nesse lugar. Deus querido, te dou graça pela mensagem, te dou graça pelos obreiros. Abençoa, Deus, cada um, nos dê um dia de paz, um dia de saúde, na Tua presença, Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Deus, que Ele nos dê um trabalho à noite, um trabalho abençoado, que nos dá a vitória pelo Teu amor, pela Tua graça. Ó Deus, para com a Tua igreja, para que o Teu nome seja glorificado e continue, Pai, seja honrado pela Tua bondade. Deus, querido Pai, nos dê a vitória e tudo, ó Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e todos digam amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.